Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Quem Pode Amanda. E hoje, em mais um episódio, nós vamos receber a psicóloga Eloá Amaral, uma profissional com uma experiência extremamente vasta, mais de 10 anos de experiência atuando na área clínica e na área de saúde mental na rede pública de Niterói, Rio de Janeiro. E ela vai estar aqui contando pra gente tudo que a gente tem ouvido, né, sobre saúde mental no trabalho, qual é a importância disso, como que a gente pode ter os cuidados e a atenção dentro do ambiente de trabalho e o que ela tem visto também na clínica dela, né, o que ela tem compartilhado desse tema que é tão importante e tão interessante para a gente estar falando. E eu quero te agradecer, Eloá, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui. E eu estou muito feliz, a casa é nossa, eu sempre falo isso para todo mundo, a casa é nossa, a casa é sua. E, gente, eu não tenho como não dizer, né, que a Eloá também é minha amiga pessoal, então essa formalidade para nós é mais difícil, mas seja muito bem-vinda, eu te admiro muitíssimo como profissional. Não é à toa que eu, quando saí da clínica... E, gente, a gente vai contar isso para vocês aqui. Quando eu saí do consultório, eu encaminhei os meus pacientes para você, por acreditar na sua competência, na sua condução com os pacientes, com responsabilidade, com tanta responsabilidade e maestria. Então, muito obrigada por estar aqui. É uma honra, de fato, poder te ouvir e poder fazer com que as pessoas pudessem, assim, escutar o que você tem para dizer, que eu acho que é muita coisa para agregar. Muito obrigada. Eu quero agradecer também, né, o convite. Sou um pouco tímida, então, né, já tem um tempo que a Amanda, né, faz aí o convite. Falei, não, em algum momento eu vou participar. E o momento chegou, então tô muito honrada e lisonjeada, né, de estar aqui participando, do podcast Amanda. Quem pode Amanda. E que bom, né, que esse momento chegou, gente, porque a bicha, como eu falo aqui, né, com as pessoas que eu admiro muito, tem muita coisa para agregar pra gente. Eloá, eu sempre começo, né, para as pessoas poderem conhecer, sempre começo com a pergunta: quem é Eloá? Como que você chegou, né, na sua vida profissional, a sua área de atuação? Conta um pouquinho pra gente seu percurso. Uhum. Bom, desde a adolescência, assim, né, eu já sabia que eu ia ser psicóloga. Eu não sabia muito bem como que eu ia atuar, né, como psicóloga, em que áreas, né, nem sabia na época, a diversidade, né, de atuações que teria, mas eu já sabia que seria isso, assim. E aí eu inicio a faculdade. E no meu último ano da faculdade, né, por um amigo da turma que começou a falar, a gente tinha uma matéria de saúde mental, e ele já atuava na área de saúde mental e trazia muito a experiência dele, né, um pouco ali da prática, do contato, né, com os usuários. E eu falei: interessante, bacana, acho que eu quero experimentar isso, assim". E aí foi a minha entrada na rede, né, de saúde mental, na rede pública, né, de saúde mental de Niterói. A partir dessa minha experiência, eu resolvi de fato fazer uma imersão, né. E aí quando eu concluí a faculdade, eu optei por tentar a residência multiprofissional, né, na rede de atenção psicossocial, na rede de saúde mental. E aí passei, desde então atuo na área, né, eu entrei na rede em 2014, então já vai fazer aí 12 anos, né, que eu atuo, e aí já em diferentes redes também, né, Niterói, Rio, em alguns momentos conciliando. Já pude, transitar em diferentes dispositivos, né, assim, da rede, ambulatório, centro de atenção psicossocial, né, residência terapêutica, enfim, já circulei um pouco aí, pelas redes, né, e desde 2016 atuo também no consultório.
Gente, então, é um percurso longo, né, assim, e com muita nuance também, né, porque quando ela diz da atuação dela em alguns dispositivos da rede de saúde mental, tá se dizendo, né, de contato com diversas, como que eu posso dizer? Não quero falar patologia, mas diversas situações, desde mais graves e mais brandas. Diversos níveis de complexidade, assim. Ótimo. Ótimo, ótimo, exatamente. Inclusive, você atuou também um grande período com a questão de álcool e drogas, né? Isso. Álcool e outras drogas. Foi um dos centros de atenção psicossocial, né? Que eu você trabalhei, atuou, que eu né? atuei, isso. Gente, eu vou colocar, inclusive, aqui no. Vou pedir para a produção colocar o contato da Eloá, porque ela atende no consultório. Você está atendendo em Niterói, né? Isso. Então, vou pedir. Consultório ali próximo à Praça do Rink, né? E também atendimentos online. E você atende criança e adulto também. Criança, adulto, idoso. Você atende também, né? Então, gente, eu na época, eu falei que eu ia contar para vocês, né? Eu me formei em 2010 e também atuei na rede de saúde mental e no consultório, né? Mesmo tendo a empresa trabalhando na Lift, né? Tinha essa vertente de atuação também. E chegou um momento que foi na pandemia, né? Eu continuei no consultório de 2010 a 2020, né? Que foi a pandemia, 10 anos ali atuando na clínica, não mais na rede de saúde mental, porque eu não conseguia conciliar todas as coisas, mas o consultório eu fiquei. E ali na pandemia eu precisei me afastar, né? E fazer uma das escolhas mais difíceis da minha vida, né? Que a gente tem sempre as escolhas difíceis, né? Na vida, então essa foi uma das escolhas, mas que também foi muito bom, eu precisava disso. E eu saí do consultório e meus pacientes foram encaminhados assim para a Eloá e uma outra amiga também, né? Na época em questão, mas majoritariamente para a Eloá, até porque a gente tinha uma troca acadêmica grande, né? E uma troca de trabalho também, que a gente chegou a trabalhar um período juntas, né? Então, assim, a gente tem a mesma vertente, assim, de atuação, então o mesmo entendimento teórico, vamos dizer, e prático, então facilita, né, a abordagem, a linguagem, né, da gente falar. E de cuidado, né, também, né, com esses pacientes. Então foi isso, por isso que eu falei para vocês, né, de que a gente atuava aí junto e foi muito, muito importante naquela época essa parceria, né, que você se disponibilizou comigo, né, de estar aí recebendo os meus pacientes e graças a Deus foi muito bom isso, né? Sim. Nesse tempo, né, de 12 anos aí, né, de prática, eu também atuei, né, em clínica social, né, a gente já teve um projeto junto, Calzinho e eu, né? Sim. E eu ainda acompanho pessoas, né, até hoje desses projetos, assim. Tanto o projeto RG, né, teve junto, quanto clínicas sociais, que eu atuei também no Rio. Eu ainda acompanho essas pessoas, assim, Eu isso é acho muito incrível, bacana. é muito bacana, muito. Assim, é claro que a gente não vai adentrar nesse mérito nesse momento, mas a minha vertente de atuação de liderança humanizada e o olhar que eu tenho tão dedicado, né, à saúde mental e obviamente isso faz com que eu transmita para os meus colaboradores, né, para a equipe, tem a ver com a nossa prática, Sim. né? Tem a ver com o que a gente vivenciou, eu, né, vivenciei, mas você continua vivenciando. Então tem a ver com a nossa prática e até hoje, gente, assim, aí lá tem às vezes coisa no consultório, né? A gente troca figurinha ainda. E aí isso para mim é muito bom porque me faz ali ter o contato de novo com a clínica e pensar clinicamente nos casos é a coisa mais
incrível e difícil Sim. de fazer, né? Porque a gente está falando de ser humano, que é o que a gente vai falar aqui, que é de uma complexidade, meus amores, absurda, né? Porque cuidar aí, Sim. né, de um ser humano que a gente está falando de questões, né, psíquicas, que não são questões palpáveis, né? Então é muito difícil, porque às vezes nem a gente mesmo sabe falar das nossas próprias questões, né? Então, como que um outro Sim. consegue conduzir algum cuidado, né, sem antes a gente conseguir falar e saber falar, né? Então é com muito estudo, com muita dedicação, né, com muito empenho que eu acho que a gente consegue, né, com muita entrega. A gente estava aqui nos bastidores, né, conversando e falando um pouco disso, né, o quanto que a gente às vezes precisa se oferecer ali, né, para o outro, né, dar palavra, contorno, porque a angústia fica tão Muitas vezes grande. até o corpo também, né. A gente precisa estar realmente junto ali É, é. com o corpo, né, pra cuidar, assim, das pessoas, né. Isso que você tá trazendo, Amanda, é muito importante, né, que a gente enquanto profissional também é se preparar, né, então a gente poder estar em formação constantemente, Exato. estudar, né, ter o nosso próprio espaço de cuidado, né, seja análise, terapia, enfim, né, que cada um aí se identificar. Espaços de supervisão, né, então, todos esses espaços são ferramentas, né, pra gente atuar eticamente, assim, né, no cuidado das pessoas. Até porque, gente, é igual num episódio anterior que a Fabiane, né, falou que o direito ele muda constantemente, porque as legislações estão sempre se atualizando, mudando. A psicologia também, né? A gente está lidando com saúde mental, né? Então, a gente está em constante transformação. Então, se a gente não estiver estudando, se atualizando, a gente não vai conseguir Sim. atender de forma adequada, né? Assim, e isso é muito delicado, né? Eu lembro que na época que eu atendia no consultório, eu vi algumas barbaridades e a gente falava disso, assim, o quanto que às vezes a gente usava um termo do tipo, nossa, que psicologia selvagem, né? Que esse profissional está fazendo. Sim. Então, ao invés do profissional oferecer ali, de fato, uma rede de apoio, né, um cuidado com esse paciente, ele acaba se equivocando e se misturando, inclusive, nas questões do paciente. Porque quando a Eloá fala, gente, que a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro, é justamente para a gente não se embolar ali, né? Eu falo isso com as minhas lideranças também, falo nas redes sociais o tempo todo. O líder, ele precisa se cuidar para poder liderar, né? Porque senão, assim, o quanto que a gente fica submetido mesmo, né? A essas emoções que muitas das vezes são avassaladoras, assim, que a gente não sabe lidar e fazer com isso, acaba transbordando e saindo pior que encomenda, né? Então, quem está ali realmente nessa linha de frente de atuação do cuidado, precisa se dedicar com estudo, com cuidado de si, né? Eu vejo isso também. Agora, Eloá, entrando um pouco no tema que a gente vai falar, né, de saúde mental no trabalho, porque quando a gente bota saúde mental no trabalho, fica meio do tipo assim, "Ué, dá para separar? Saúde mental é saúde mental, né? Assim, a gente já falava anos atrás que a saúde mental ia explodir de problema, né? Que a gente via cada vez mais problemas decorrentes da saúde mental só crescendo, né? E hoje ele ficou urgente, né? Eu vejo que na atualidade a urgência que tem da gente olhar para isso é enorme, né?
O que você pensa disso, assim, desse olhar mesmo do cuidado com a saúde mental, da gente poder olhar disso no ambiente de trabalho, né, que hoje a gente tem a NR1 aí dando a obrigatoriedade, né, para as empresas olharem para as questões psicossociais, né, e muitas das vezes, e infelizmente, a maioria das vezes, a gente só olha para alguma coisa quando ela se torna obrigatória e urgente. Às vezes. Quantas vezes, Eloá, há mais de 12 anos você está atendendo? Quantas vezes chegou um paciente para você e disse assim: doutor, eu estou vindo aqui porque eu quero me conhecer melhor? Nunca, né? Acho que não. Porque normalmente a pessoa só chega quando dá merda. Só chega quando a coisa tá. E não é à toa que a saúde mental no trabalho virou obrigatoriedade de ser olhada, né? Porque a gente tende a olhar para as coisas quando as coisas já estão gritando, Sim. né? Mas que bom que isso aconteceu, né? Uma pena que já numa urgência, né? Mas como isso é fundamental, assim, né? O número de afastamentos cada vez aumenta mais, né? As pessoas, né? Eu vejo isso no trabalho, no consultório, né? Quando converso com amigos. Então, assim, não é uma coisa ampla, né? Em diferentes áreas, redes públicas, privadas, assim, né? E aí você estava dizendo um pouco, né, da sua liderança, desse modo de liderar mais humanizado, né? E isso é uma coisa que aparece muito na fala, né, das pessoas assim que eu acompanho, né? E aí muitas vezes, né, eles trazem já como situações de assédio, como né, essa liderança coloca metas muitas vezes inalcançáveis, e isso vira, né, também uma cobrança absurda para aquela pessoa. Então tem uma cobrança externa, mas também tem a própria cobrança ali, né, de dar conta dessas coisas. E as pessoas não estão conseguindo, assim, né? Então, isso tem gerado, né, quadros de depressão, de ansiedade, o próprio burnout, né? Porque isso gera um cansaço extremo, assim. E, né, o quanto vem muitos sintomas mesmo no corpo das pessoas, né? Então, isso é uma das coisas, assim, que aparecem, né? Isso das metas, a forma de liderar, né? Eu acho que Da grosseria, né? Do grosseria, autoritarismo. muitas vezes assim, da pessoa inclusive reconhecer, né, de algum equívoco que teve ali no trabalho, mas que o líder, né, chama atenção, faz uma intervenção, muitas vezes expondo o funcionário, o colaborador, né, não tem muito esse tato. Muitos lugares que não trabalham com feedback, né, assim, deixa eu ver o que mais, assim, mas acho que isso é o que mais aparece, sabe? Sim, sim. Algumas atuações com um mercado muito competitivo também. Então uma certa exigência, né, de que precisa ser, não sei se perfeito, mas assim, precisa ser muito bom, precisa se destacar, porque se não for assim, não tem uma oportunidade ali, sabe? Você falando, eu tô lembrando do episódio também que tá aí no canal do YouTube, vocês procuram, com a Sabrina. Uma mulher que atua, né, como eletrotécnica na área de óleo e gás. E ela conta o quanto ela mesma se cobra, né? Porque ela precisa entregar, e ela fala disso, assim, eu preciso entregar o melhor, né? E ela diz que, sim, existe a cobrança externa, até porque ela é mulher, num ambiente majoritariamente masculino, então ela já sente essa cobrança do tipo, eu preciso
demonstrar muito mais que eu sou capaz para ser validada, né? E aí o quanto que isso trouxe a ela consequências severas, né? O episódio dela tá incrível de assistir, porque você vê na prática Sim. o quanto que um ambiente de trabalho ele pode favorecer realmente, potencializar questões psíquicas, né? Assim, você vê literalmente ela falando que no percurso dela de atuação, o quanto que hoje, né, uma história de vida, né, de luta ali, de ter que se mostrar competente e super competente para ser validado, o quanto que ela ficou com um superego, né, vamos dizer assim, para os estudantes de psicologia que vai ouvir a gente Sim. vão entender um pouco mais essa linguagem, mas nada mais é que a gente se cobrar demais, né? Como se a gente tivesse o nosso próprio chicotinho ali se cobrando o tempo todo. E ela usa até esse termo do chicote, né? Ela diz que ela usa um termo do tipo, eu sou escrava da minha própria exigência, uma coisa meio assim, sabe? O quanto que ela mesmo se coloca nesse lugar, né? E obviamente, juntando isso, a gente vê as questões pessoais, né? Porque o ser humano não é desassociado, né? Ele é um ser que está vivendo na vida. Então, tem as questões pessoais envolvidas nisso, né? Falta de dinheiro, né? Filho doente, marido que perturba, esposa que também enche o saco. E por aí vai as questões da vida, né? E aí você falando isso me lembrou uma outra coisa que é essa questão financeira. Uhum. Porque hoje mesmo isso apareceu, né, no projeto, né, que eu tenho atuado, como educadora, e eu estava com a turma, e aí alguns profissionais estavam dizendo disso, de carreiras, né, outras carreiras que atuavam, e carreiras em que o financeiro era bom, né, era um valor alto, né, traziam ali vários conforto. benefícios, um conforto, mas o quanto isso estava custando a saúde mental deles. E aí custando muitas vezes por conta dessas metas, né, inalcançáveis, ou por uma questão ali da liderança mesmo, né, de uma forma de liderar muito mais autoritária, um trabalho muito solitário também. Eu acho que isso aparece. Uma coisa muito mais individual, né, do que compartilhada, do que coletivizada. Então acho que isso é um fator também que tem adoecido as pessoas no trabalho. E aí me vem uma pergunta com isso que você está falando, né? Como que as pessoas podem identificar que o ganhar mais, né, ficou alto demais para poder comprometer a saúde mental, né? Qual é o limiar aí que a gente pode ter, Sim. né, para poder fazer uma nova escolha? Será que vale a pena eu ganhar mais monetariamente Sim. e perder a minha saúde mental, né? Será o que vale, né? Porque qual o preço que a gente vai pagar? Porque tudo é escolha, né? Que preço aí que vai pagar? Talvez o ganhar mais esteja tão alto que a conta tá no negativo, né? Foi o que essas pessoas compartilharam, inclusive, né? Assim, Uhum. e o que fez muito elas poderem fazer uma outra escolha foi adoecer. Foi o sofrimento, o adoecimento, né? E aí esses sintomas, né? Às vezes mais ansiosos ou mais deprimidos, isolamento. Uhum. E aí vão se dando conta disso, assim, né? O afastamento da família, das pessoas que têm vínculos, né? Porque a coisa não acontece do nada, né? A coisa tem ali, vai aparecendo, né, sintomas, a coisa vai se dando, não é do dia para noite, né? Igual eu brinco e falo, ninguém se separa, acordei, quero separar do meu marido e vou separar, não é do dia para noite. A coisa vai se dando. Então, você diz que observar esses sintomas
é importante, né? Isso. Os sinais, né? Esses sinais, o quanto a pessoa deve estar cansada, né, estressada, o quanto acorda não querendo nem trabalhar. Isso é importante mesmo. Tô aqui Às pensando. vezes não dormia, né? Falta de sono. Uhum. Até alguma relação ali com a alimentação, né? Porque às vezes isso vira também uma compensação, né? Uhum. Seja deixar de comer, ou seja, num certo excesso também, né? Com álcool, É isso, com outras coisas, drogas, né? outras coisas. Porque a gente vai ali tentando encaixar para não enxergar a merda que tá dando, né? Assim, não olhar pro desencaixe que tem, né? Até medicações mesmo, né? Uhum. É. Eu fico vendo, assim, dentro, né, do que eu tenho visto hoje, que as pessoas também estão numa velocidade na vida tão grande, um imediatismo tão grande, que as pessoas também estão com dificuldade de se perceber. Esses dias eu conversando lá em casa, você mais do que ninguém sabe que eu tenho questões de saúde clínicas, né, físicas. Sim. E isso fez eu conhecer muito meu corpo. Então, são muitos anos desse jeito, tendo que lidar com alguns sintomas clínicos e tal. E aí eu falando lá em casa, eu falei, cara, eu tô assim, eu tô assado. Eu tô achando que a minha dosagem da medicação tá super excessiva. Porque aí eu não vou entrar nesse pormenor do que não cabe, mas o que eu quero dizer é, eu conheço o meu corpo, né? Eu escuto o que ele fala. E às vezes as pessoas não estão parando para se ouvir. Eu ouso dizer, inclusive, que as pessoas não se escutam. Não estão escutando nem o outro, quanto mais a si mesmo, né? Então, isso que a gente está falando aqui é importantíssimo, porque o corpo ele fala demais, né? E muitas das vezes a gente vai parar para ouvir quando a coisa já grita muito, né? E, gente, a gente precisa se escutar, a gente precisa dar atenção. Cara, eu tô com dor de cabeça, a dor de cabeça vira e mexe, tem ciclo diferente, não passa e volta. Qualquer coisa que apareça como estranho, né? Uhum, Isso não costuma acontecer, não é habitual, né? sim. E por vezes sinais que se repetem também, né? Sinais que são estranhos ao habitual e o que se repetem, né? A dor de cabeça, ou a falta de sono, irritação, né? Uma irritabilidade, uma intolerância maior. Acho que tudo isso são sinais também, né? De poder observar, assim. A gente, por ser, vou falar por ser psicóloga e ter, né, essa vertente, essa atenção, vamos dizer assim, voltada para o escutar, né, para a escuta do outro. A gente, quando a gente está com as nossas próprias questões, é muito engraçado, porque eu ligo para ela e falo, irmã, olha só, aconteceu isso. A primeira coisa que a gente vai pensar, gente, são questões psíquicas. Do que as nossas questões mentais, né, está ali aparecendo no nosso embolar do dia a dia. Mas a maioria das pessoas, quando elas sentem essas coisas no corpo, ou esse mal-estar, ou esse incômodo, esse estranhamento que você está dizendo, elas vão logo dizendo assim, eu acho que é gastrite. Eu acho que é, sei lá, Alguma coisa que eu comi. alguma coisa que eu comi. É enxaqueca. É não sei o que. Ela vai dar todas as patologias físicas que existem, mas ela não vai conseguir se implicar em momento algum de que aonde estou eu nesse balaio todo? Sim.
né? O que que tem meu aqui, né? Nessa confusão da minha vida. E é muito interessante porque muitas vezes até já em acompanhamento, diante de alguma coisa, né, ali da vida, alguma outra situação que aconteça, isso retorna, porque as pessoas falam: "Mas será que eu tenho que fazer algum exame?" É, alguma coisa mais palpável, né, para dizer o que está acontecendo comigo, né? Isso aparece, assim, isso é uma coisa que eu acho que retorna, sabe? Sim. É, exatamente, porque assim, as questões psíquicas são tão difíceis. Primeiro, assim, da gente se haver com elas. Segundo, de identificá-las, né? Então, de localizar essas questões. Então, as pessoas precisam de ter um norte, né? As pessoas precisam de algo exatamente palpável. Pô, eu tô com algum problema no coração, com certeza, né? Meu coração tá com pressão alta, aí a pessoa faz todos os exames. Como assim não dá nada, Não né? dá nada. Não dá nenhuma alteração. Aí muitas das vezes o que eu vejo, o máximo que elas fazem é: eu tô muito estressada no trabalho, tô muito ansiosa. E aí não escuta isso vai, ó, passando, passando, passando. E a produção tá dizendo: "Acontece mesmo". Mas é isso, gente. Aí vai passando e vai passando, vai passando, quando vai ver, criou um negócio gigante Vai passando e vai crescendo. e vai crescendo. E vai aumentando até virar alguma Coisa impossibilidade, alguma limitação mesmo da vida, da né, vida. vai paralisar, É. né. Assim, eu costumo dizer que ou você se cuida, né, ou você vai ser obrigado a se cuidar, porque o corpo uma hora para. E aí quando vai ver, tá lá internado para fazer todos os exames, Se você não para, o corpo para por você. para por você. E hoje a gente tá vendo isso Uhum. muito, muito, assim. Eu falava isso na época, assim, 12, na verdade 15 anos atrás, eu falava: "Cara, em 10 anos a gente vai ter um aumento absurdo das patologias de saúde mental". E não era à toa que a gente enxergava isso, porque quanto mais a gente vê pessoas, em constante, eh, cobrança, em constante imediatismo, em constante "eu preciso de sucesso e sucesso para sempre e forever", como se fosse assim. Sim. A vida não é assim. Uma outra coisa também que tem aparecido muito e tenho visto, né, outros escritores, né, pessoas que a gente segue, acompanha, trazendo isso também, é essa coisa da tela, né, da internet, Uhum. do Instagram, né, o quanto, né, se fica preso naquilo e começa a entrar numa comparação, né, numa exigência também de tem que ser igual ao outro, Sim. né, e isso tem aparecido muito também. E nem tudo, né, que o outro posta é verdadeiro, né. Sim. O quanto que as pessoas, esses dias saiu inclusive no jornal que parece que uma influenciadora, foi presa, sei lá, eu não sei muito bem, porque eu não acompanhei, porque ela estava com dinheiro falso e não um dinheiro, cinematográfico para poder fazer lá o que ela queria fazer. Aí o quanto que ela transmite para você que tá assistindo que ela é super bem-sucedida, porque ela tá com dinheiro pra cacete. Então, tipo assim, cara, o quanto que as pessoas estão entrando, se engatilhando em coisas muito furadas. E aí tem aquela página do Instagram, o Perrengue Chique, que eu acho maravilhoso. Porque você olha a foto da pessoa, né? Tá num lugar incrível, paradisíaco, maravilhoso, aquela foto, né? Perfeita. Que são fotos, na maioria das vezes, assim, perfeitas, né? Mas ali mostra o perrengue, né? Que você passa para chegar àquela foto. Cara, tá linda na Né? foto. E isso é muito. Eu me divirto muito com essa página, que eu acho que traz isso, né? Traz a vida como ela é. É.
todo mundo tem essas coisas, né? Todo mundo tem esses perrengues, todo mundo tem problema. A vida é feita de altos e baixos. Um dia tá bem, outro dia não tá, né? E a gente precisa lidar com isso, né? No outro dia eu ouvi de uma mãe, né? E eu acho que a gente até comentou isso no final de semana, da questão da psicologia positiva. Também não vou adentrar aqui, que não é a questão, mas o ponto que eu quero dizer é o quanto que a gente está caminhando para uma dificuldade enorme de trazer para o outro a vida como ela é. Tocar em pontos essenciais como frustração, espera, tédio, limite. As crianças hoje não sabem muito bem o que é tédio, porque precisam estar o tempo todo fazendo algo. E parou uma coisa, já tem que entreter com outra coisa. E vai ter vez que não vai ter entretenimento nenhum. Gato, senta aí, espera, filho. Sossega um pouco. Eu conto que é difícil para as pessoas suportarem, né? Suportarem, inclusive, essa criança. Suportarem a pirraça da criança, suportarem, né, a cara feia da criança, a inadequação, né? E o quanto que nós estamos criando, né, pessoas cada vez mais, porque assim, se hoje a gente está vendo uma consequência gigante em relação à saúde mental, se a gente hoje não fizer algo, né, que contorne essa situação e barre um pouco, freie um pouco isso, né? O que vai ser dessas pessoas daqui a 20 anos, 15 anos? Não sei. Tipo, que Pessoas vão se tornar, né? Que pessoas vão se tornar exatamente? O que a gente vai ver dessas pessoas, né? E é isso tudo que a gente está falando aqui, né? O quanto que isso vai constituindo e vai criando adultos. E esses adultos vão para o ambiente de trabalho. Sim. Aí chega no ambiente de trabalho, começa a encrenca, porque na fase adulta você tem que lidar com um monte de coisa, né? A gente não faz na fase adulta só o que a gente quer. Faz o que a gente não quer e nem gosta. Sim. E essas pessoas não querem. As pessoas acham que tem que estar fazendo o que quer, o que gosta, como se isso fosse possível o tempo todo, né? Porque falar que não dá para fazer o que quer e o que gosta não somente, né? Não é que não dá. Eu faço muitas coisas que eu gosto. Sim. E o que eu quero, mas eu Mas não não o só tempo faço. todo. Não é o tempo todo. Eu não só faço, né, o que eu quero, o que eu gosto. E aí, Eloá, assim, o quanto que isso aparece no trabalho, e é o que você está falando, esses sinais, né? Esses primeiros sinais precisam ser enxergado, visto e cuidado, né? Para isso não gerar algo maior. Sim. E você, assim, no seu consultório, ou até na sua vida profissional até hoje, você viu, assim, algo delicado, grave, de alguém que teve que, inclusive, parar ali de trabalhar porque paralisou, não tinha como continuar naquele momento? Você já presenciou, já vivenciou algum caso? Já acompanhei, né? Uma delas, por exemplo, teve uma questão na coluna, então foi bem assim, né? O corpo parando ela, precisou ficar afastada um tempo para cuidar, né? Já acompanhei, né, outras pessoas que estavam adoecendo, né? E foi todo um processo, inclusive, no acompanhamento, de poder fazer uma outra escolha, de poder reconhecer esse adoecimento,
Poder olhar então para que outro caminho poderia, né, seguir, tomar. Uhum. Foi um processo de construção, assim, e a pessoa conseguiu, né? Hoje está atuando na mesma área, mas em outro local e muito bem. Que bom, né? Que bom, sempre tem sido Muito bem, né? que eu digo é com outras possibilidades no trabalho, Uhum. com muito menos sintomas, né? Então, com uma outra qualidade de vida mesmo, assim, sabe? Porque é o que a gente estava falando, né? Assim, as lideranças, obviamente, que faz ali uma condução no ambiente, né, do Sim. trabalho e a cultura organizacional dessa empresa, ela manda, Sim. né, nesse ambiente. Só que existe o sujeito nisso, existe a pessoa que está ali trabalhando, querer estar também ou não ali, né? E às vezes a pessoa está tão submetida psiquicamente que ela acha, gente, que só tem aquele trabalho para ela, que ela não pode sair dali. O que vai ser Já tá dela? em tanto sofrimento que não consegue mesmo olhar outras possibilidades. Ah, vou né? trabalhar onde? Não tem outro lugar. E aí se submete a coisas bárbaras. Sim, barbaridades, né? Assédio e como que o lugar terapêutico, né? Assim, quanto que a terapia ajuda essa pessoa a olhar. E o quanto que a gente fala, líderes, por favor, se cuidem. Porque, assim, o ambiente de trabalho adoece porque nós somos seres humanos e nós adoecemos. E se nós que somos líderes estamos adoecidos de alguma maneira psicamente, a gente transmite isso. Que é o que você trouxe da cultura organizacional, né? Uhum. A gente Toda a cultura fica adoecida também. fica, todo mundo. É uma cadeia, né? E a coisa fica grave. Agora, como que a gente pode diferenciar, né? As pessoas podem diferenciar um dia ruim, um estado de estar triste, de um estado de depressão ou de burnout? O que você consegue trazer, assim? Porque dias ruins a gente tem. Mas acho que é um pouco nesse caminho, né? É um dia, é um episódio, ou é um momento que você está vivendo na vida, né? Uma Que é uma fase que isso vai aparecer em todas as dimensões, não só na sua vida pessoal, né? Por vezes até aparece muito menos, né? Muitas vezes você está num momento difícil na vida e o trabalho tem um lugar fundamental, né? Porque muitas vezes é onde você consegue, inclusive, esquecer um pouco, né? Deixar um pouco de lado isso que tá difícil na vida pessoal. Mas por vezes não, por vezes isso vai aparecendo, né? Em todos os aspectos, assim, da vida. Mas o que me vem é isso, né? É a persistência dos sinais. A persistência é que você diz que pode estar ali como um alerta para uma patologia. Não, se você tá sem dormir, não foi só um dia, 2, né? Você tá com uma insônia Recorrente de meses. né? Você tá com uma irritabilidade recorrente. Você vê que tá só aumentando, uma intolerância que tá só aumentando. Ou outros sintomas também, né? A própria ansiedade. Por vezes a gente fica Ansioso. e às vezes é até na espera de alguma coisa bacana para acontecer, né? Não necessariamente toda ansiedade ela é ruim, né? Pode ser até um motor para fazer a gente É, botar a coisa para andar, né? mas quando são sinais que estão trazendo algum tipo de sofrimento e esse sofrimento tá, né, persistindo, tá se repetindo, o que é isso, né? Até paralisando, né? Uhum. Então, isso que você está falando é importante, porque Ou algum sintoma no corpo, né? Você falou da dor de cabeça, que é um ótimo exemplo, porque por vezes parece muito corriqueiro, né? Mas é uma dor de cabeça que tá ali todo dia. O que é isso, assim?
E às vezes é num nível que as pessoas se acostumam. As pessoas não sabem mais o que é não ter dor de cabeça. Eu não sei mais o que é não sentir dor de cabeça. Mas como assim? Uhum. Não é normal, né? Como assim, né? Você conviver com. É isso. Com a dor. Passou a ser 24 horas, assim, uma dor de cabeça. É isso que você tá falando, caramba, é mesmo. Eu já ouvi, inclusive, pessoas que falam do tipo assim: eu tô com dor de cabeça. Tá, mas é todo dia isso? É normal. Eu tenho sempre. E aí é um ponto, a gente tá falando mais do aspecto psíquico, mas a gente precisa ter um olhar integral também, né? A gente tem uma mente, mas a gente tem um corpo também. Então, por vezes, essa dor de cabeça que você tá ali acostumada, pode ser de um fundo psíquico, de alguma coisa emocional, mas também de alguma coisa do corpo. Sim, alguma coisa física. Física, né? E que, por vezes, a gente também não olha para isso, né? Então, como é que a gente pensa esse cuidado integralizado, né? Assim, tem um físico, né? Tem um corpo e tem a nossa cabeça e isso tá junto, assim. Não tá desassociado, né, gente? É igual não dá para desassociar o ambiente profissional com o ambiente pessoal, né? Não dá para dizer. O pessoal falava muito disso. Entrou no trabalho, seus problemas tá a porta foca, né? Assim, entrou no trabalho, fecha a porta e aqui é outra coisa. Como se fosse muito fácil. Sim. Uma vez eu ouvi, inclusive, de uma psicóloga. Ela falou, cara, você tem que mudar o foco do pensamento. Você tem que parar de pensar nisso. E aí eu falei assim, gente, mas só para poder parar de pensar, eu já tô pensando. A gente não controla o pensamento. A gente pode fazer outra coisa, né, com o que a gente pensa. Sim. Mas não deixar de pensar, né? É um negócio que a gente Que é o que muitas vezes a gente fala da neutralidade, né? Tem que ser neutro. O que é ser neutro, né? Porque tem o lado profissional, mas a gente é um ser humano também. Então a gente precisa separar, né? Enquanto profissional, as minhas questões pessoais, o que eu acho ou deixo de achar, não cabe, né? Mas ao mesmo tempo a gente também tá. Como é que eu posso dizer? As questões podem esbarrar, Sim. né? A gente tá sujeito. Isso. Sujeito a ser pego ali por alguma questão que apareceu. Alguém que você tá acompanhando e tá vivendo alguma coisa que pode esbarrar com o que você tá vivendo também. E por isso que é importante a gente ter o nosso espaço de cuidado. Que aí você tem um isso lugar que pra esbarrou, eu vou precisar cuidar lá no meu espaço, né? Mas isso que você tá falando me faz lembrar da própria posição de líder. Né? O líder também, quando ele tá numa posição de liderar o time, alguma coisa daquele time pode aparecer, que eu já vi muito, né? E o líder é identificado tipo assim, você tá falando e tá me invalidando enquanto líder. Ele, ao invés de ouvir o que o outro está trazendo como uma boa ideia ou como uma solução a agregar no time, e isso poder ser válido, ou até não ser válido, mas isso não se misturar com as próprias questões deles, ele também pode se misturar. Dando um exemplo bem prático, né? E achado tipo assim, que ninguém valoriza ele, que ele não é valorizado no time, que as pessoas não enxergam ele como líder, que as pessoas estão o tempo todo dizendo que não é para fazer o que ele está colocando como opinião. Então, isso quer dizer o quê? Muitas das vezes é ele que está ali, com a própria questão dele gritando. E se ele não dá lugar para isso, a tendência é ele brigar com esse liderado, né? E aí vem o ambiente do assédio, né? Porque aí ele vai liderar pela imposição, né? Você tem que fazer o que eu falei e ponto, né?
ainda que em algum momento a gente precise ser mais firme com a equipe e dizer: olha, a missão é essa, né? A gente precisa Sim, enxergar isso aqui, pensar junto como fazer, mas a missão é sim. essa, né? O como fazer é de cada um, mas o que fazer às vezes vem de cima mesmo. E tudo bem, E tudo né? bem. Eu acho que isso é um papel também de quem tá nessa função, né? A questão é como De transmite. liderança e de gestão. Algumas coisas vão precisar ser de determinados modos, né? Sim. Mas como que trabalha isso, né? Como você tá falando aí com o time, com a equipe, né? Você, inclusive, já teve também na gestão, né? Numa outra vertente, mas gerindo pessoas. O que você considera, assim, esse ambiente de trabalho é saudável? É bacana de se trabalhar? Esse não é bacana. Quais os pontos, assim, que você identifica que você consegue Acho dizer? que o ponto, um dos mais importantes, você inclusive tocou, né? Nesse exemplo que você trouxe, que é poder escutar, né? Poder escutar a equipe, poder dar lugar para o que eles têm a dizer e podem contribuir, né? E muitas vezes o que aparece é que não tem esse espaço. Não tem espaço para as pessoas poderem falar. As pessoas se sentem Coagida. Se eu falar, posso ser mandada embora. as pessoas ficam com medo, né? Não acham, não acham e por vezes não tem mesmo espaço, né? Uhum. De fala. Não sente um ambiente seguro. Isso. Não sente um ambiente seguro, um ambiente confiável, né? Uhum. Isso eu acho que é uma coisa que diz, né, se é um local de trabalho saudável ou não, por exemplo. Acho que o trabalho, quanto mais coletivizado e compartilhado, acho que tende a ser mais saudável também, Uhum. do que cada um tá no seu quadrado, né? Uhum. Fazendo o que Né? Ou pensando ali no sonho umbigo, assim, solitariamente, sabe? Eu noto que isso faz muita diferença quando a equipe consegue coletivizar e compartilhar, né, dos acompanhamentos, das angústias, porque não é só das coisas boas, mas é de tudo. das angústias, dos desafios, Dos né, problemas. dos problemas. E quando isso consegue ser mais compartilhado e coletivizado, isso eu vejo, né, nessa minha experiência, uma equipe mais engajada, Uhum. É por aí. mais, né, produtiva. Sim. Eu hoje, inclusive, recebi um e-mail. Hoje não. Sexta passada, eu recebi um e-mail de um cliente que foi um presente, na verdade, um feedback positivo da equipe, né, na Lift, que eu misturo aqui, sabe? Tô no pódio, eu falo da minha experiência, do trabalho. E eu achei lindo, assim, primeiro que ele se disponibilizou para dizer do nosso trabalho, que isso já por si só é uma coisa que eu costumo dizer, nossa, feedbacks é presente, né? Assim, sejam eles positivos ou de melhoria. Porque enquanto a gente está falando que o outro precisa melhorar, é sinal que a gente investe no outro, é sinal que a gente acredita nesse outro, né? Sim. Isso em qualquer ambiente, seja no trabalho ou em casa, né? Enquanto você tá ali dizendo, olha, acho que isso aqui não tá legal porque me, me impacta nisso, né? E etc. Você vai ali. E aí esse cliente, né, deu um feedback positivo. E sabe quando você escuta e você fala assim, uau, Uhum. estou fazendo a minha missão Isso. da forma como ela deve ser feita, né? Hoje eu sou líder de muitos, mas esses muitos são líderes de outros muitos.
E quando eu vejo, né, o cliente dar esse feedback, ou seja, a minha ponta tá ouvindo a transmissão e tá engajada nisso. Quando eu escuto, né, que a gente falou, eu até me arrepio, quando eu escuto uma pessoa, né, um profissional que está aqui com a gente, que tem, né, um diagnóstico e está enquadrado no âmbito de PCD, e ele diz, eu me sinto engajado, eu me sinto confortável, incluído, as pessoas aqui acreditam em mim, eu falo, ufa, a gente está fazendo isso. Agora, ao mesmo tempo, o meu coração, assim, eu acho que é um pouco da minha missão na vida, que aí a gente entra aí em outras vertentes, mas o meu coração grita muito, do tipo, a gente precisa pulverizar isso. A gente precisa entender que cuidar de saúde mental, cuidar do outro, é poder conseguir resultados absurdos. Porque um outro bem, um outro engajado, é um outro que vai entregar muito, vai produzir muito. Então, assim, é completamente equivocado as empresas pensarem que é caro cuidar da saúde mental. Que é ruim. Ah, eu vou fazer treinamento de liderança. Ah, fala disso de novo? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe como que é liderar, todo mundo sabe que tem que passar tarefa, todo mundo sabe que tem que cuidar do outro, todo mundo sabe que tem que escutar. Mas entre a gente falar e a gente fazer, existe uma coisa enorme, né? Porque às vezes a gente vê, às vezes não. Sim, Eloá, o que eu mais vejo é equívocos, pessoas atuando de forma brutal nos ambientes de trabalho. Isso vai me dando uma agonia, porque eu falo, gente, por que essa pessoa ainda não se disponibilizou para se capacitar? E acha que liderança é só dom e puro dom. Do tipo, minha mãe sempre disse que eu ia ser líder, porque eu era professora da escolinha. Eu brincava e mandava em todo mundo lá em casa. Não, gente, não é assim que se trata. E aí, a gente está fazendo uma cadeia de gente doente. Todo mundo, assim, é uma cadeia. Não é à toa que o INPS está explodindo. Aí a gente está produzindo um monte de crise. Produzindo um monte de crise. No trabalho. No trabalho, nos consultórios, nos hospitais. E as pessoas estão, assim, adoecendo de verdade. De verdade, assim, é apavorante ver, inclusive, né? O quanto que as pessoas estão ficando adoecidas. Eu olho e eu fico assim, aonde a gente vai chegar? Porque a coisa é séria. E ainda hoje a gente vê preconceito para chegar nos consultórios. Ainda tem. E esse eu queria que você falasse. Você enxerga isso? Você vê isso no dia a dia? O quanto que é preconceito de chegar? Eu vejo as mulheres tendo, os homens têm mais, né? Pra chegar. Eu nem sei. Eu acho que em relação ao gênero eu não sei mesmo, assim, mas isso ainda aparece, né? Essa associação de que você, né, ter um acompanhamento, ter um cuidado em saúde mental, ainda tem essa coisa, né? Mas eu não sou maluco. Ainda tem essa associação, né? Não tem muito tempo, né? O quanto que o próprio Centro de Atenção Psicossocial, né,
ficou sendo visto como, né, virou meme. As pessoas fazendo memes, figurinhas, né, com os CAPs, né, com o Centro de Atenção Psicossocial. Então fala um pouco disso, né, Desse preconceito. desse preconceito. E aí, como que eu vou chegar para poder buscar ajuda, né? Ou como um lugar, né, ainda que seja para casos, né, mais graves, de uma alta complexidade, mas é um serviço de porta de entrada. Então, Uhum. né, é pra gente receber quem tá sofrendo, assim, né, mas é isso. Então, seja lá ou no próprio consultório, isso ainda aparece, né. Aparece. E assim, quando eu falo do gênero, eu tô falando de uma certa cultura, né? Porque a gente ainda tá numa cultura muito machista, né? A gente já venceu bastante coisa, né? Mas a gente ainda tem essa cultura muito entranhada, né? A nível estrutural. E aí, assim, os homens é aqueles fortão, né? Não chora, não pode sentir, não pode. Então, assim, um modo de defesa, muitas das vezes, e quando eu tô generalizando, Sim. tá? Numa forma mais bruta de dizer. É, fica nesse modo de defesa do tipo, mais difícil de chegar, né? E as mulheres, quando chegam, são as malucas, né? É. Mas tem uma coisa que também dificulta muitas vezes as mulheres chegarem, que é esse papel também de quem cuida, né. É quem cuida da casa, é quem muitas vezes também trabalha, é quem cuida dos filhos, então tá cuidando, né, de um monte de gente, e como é que fica o cuidado dela? Uhum. É Então, interessante. por vezes, tem também, né, todo um tempo e um processo para essa mulher chegar e ser acompanhada, porque ela tá num outro papel ali, na maior parte do tempo. Como quer ser cuidada, né? A gente acha que todas essas coisas, gente, são muito fáceis, mas Uhum, não é não é simples, né? Sim, não é simples. E o quanto que eu tô, inclusive, abrindo um pouco o tema, né? Porque eu, de fato, propago e acredito que saúde mental é saúde mental, seja ela no trabalho, seja ela na vida, né? E é claro que a gente tem aí formas, igual a gente está falando aqui, de identificar isso no trabalho, né? Mas o quanto precisa olhar isso, né? Independente de estar no trabalho, né? Independente, porque o que você falou é muito importante, assim, você tocou no assunto de que, por vezes, o trabalho vai ser a saída da pessoa e não o que adoece, é, é. né? Vai ser do tipo, preciso de trabalhar, preciso estar no meu trabalho. Eu, inclusive, vivenciei isso, assim, quando eu tô lá, né, vivenciando a minha questão de tratamento, eu já percebi que eu trabalho muito mais, né? O quanto que o trabalho me dá um lugar absurdo, né? Me faz desfocar com relação à saúde, doença e etc. E é onde eu me encontro enquanto útil, enquanto ser que está ali na vida ainda, né? Então, isso faz a gente olhar para o trabalho também, não como um monstro, né? Mas como um lugar também que, Sim, por muitas vezes, é um lugar de saída. sim, sim. Acho que o que precisa cuidar é a medida disso, né, porque aí também se vira só o trabalho, né, Uhum. como é que a gente cuida e olha para isso, né, não que não possa ser, mas a gente poder tá atento a isso, né, que o trabalho tá um pouco tendo essa função, né, na vida, assim. E aí, ó, gente, isso não é só isso não é só uma dica para vocês, tá? É uma dica para mim também, e como uma boa irmã, né, é um cutuque, ó, se liga. Não vai ficar só no trabalho, né? Porque também
às vezes vai descansar até se culpabiliza, né? Do tipo, tô fazendo nada. Ou se culpabiliza ou não para, né? Ainda mais com essa ferramenta mesmo, né? Do celular, o WhatsApp. É como se a gente tivesse que resolver as coisas o tempo todo, assim, né? Qual é o nome mesmo, produção, quando a pessoa entra nesse workaholic? Workaholic. Exatamente. Entra nesse mecanismo de trabalho full time, né? E isso também é um modo de adoecer. Sim. Né? Quais os respiros, né? E fôlegos cada um aí vai podendo construir para seguir de uma maneira menos sofrida na vida, né? Assim. E isso é uma forma de adoecer e também de perder pessoas do seu lado, né? Porque assim, isso afeta a família inteira. Sim. Imagina você não ter mais tempo para filho, para, né, pro seu parceiro de vida, parceira de vida, amigos, né? É um tempo de você poder fazer algum hobby, fazer uma atividade física, né? O quanto que isso também afeta, hein? Eu lembro, nesse projeto, né, que eu tô atuando aí como educadora, que é o Nós na Rede, e aí eu lembro que a gente estava trabalhando um pouco as dinâmicas, né, ensaiando um pouco, e aí a gente precisava se apresentar ali, que era uma das dinâmicas. E me chamou muito a atenção a minha apresentação, porque eu não incluí isso. Na minha apresentação, foi isso, era só Só profissional. só o profissional e o trabalho, né, e um pouco essa trajetória. E aí, um outro colega colocou as coisas que ele gostava de fazer. Eu falei, gente, O que eu gosto de fazer? eu não incluí, como assim, né? E aí isso retornou pra mim, sabe? Ué, mas como é que eu faço, né? Mas você Que sabe momentos que eu respiro, assim, né? Que eu descanso, que eu faço o que eu gosto. Porque essas coisas existem. Uhum. Porque poderia também não existir, né? A pergunta poderia ser essa mesmo. Assim, caramba, e o que eu gosto de fazer, né? Uhum. Mas essas coisas existem. Mas naquele momento me chamou a atenção eu não ter incluído mesmo. Um pouco esse lugar, né? Que o trabalho vai tomando também. Você falando isso me fez lembrar uma vez, dessa coisa de preencher alguma dinâmica. Uma das perguntas para mim era essa, né? Quais são os seus hobbies? Eu li aquilo e me senti tão fora, tão desconectada. E aí eu me dei conta que eu não tinha hobby. Eu falei, gente, eu só trabalho. Qual é o momento que eu faço, sei lá, outra coisa sem ser trabalhar? Aí a pergunta ficou, o que é fora trabalho? Existe alguma coisa além de trabalhar na vida? Porque assim, a gente, muitas das vezes, as pessoas estão mergulhadas em acordar e trabalhar, chegar em casa, arrumar as coisas para trabalhar, né? Então a vida se resume a isso, né? E ali eu comecei a me forçar mesmo, do tipo, o que eu gosto, né, de fazer? Eu não sabia. Hoje eu sei algumas coisas que eu gosto de fazer, dou valor para isso e entro com isso na minha rotina de algum jeito. Mas eu não sabia nem dizer o que eu gostava. E quantas pessoas vão ouvir isso e vão se identificar. Porque a gente não para lá para pensar. A vida tá tão corrida e a gente não para, né? E falando disso, o quanto que isso engata para a pergunta de quais os hábitos, né, as pessoas podem criar para de fato descansarem, desestressarem, construir relações, né? Porque é de relações humanas que a gente vai aí, eu acho que apaziguando um pouquinho o nosso coração, né? O que a gente pode deixar para as pessoas, assim, o que será que elas podem colocar na rotina
de forma assim que elas podiam ter assim para desestressar, para É, se acho que cuidar. porque aí tem muito a ver com o que faz sentido também para cada um, Uhum. né. É isso, acho que né, poder se perguntar do que gosta, do que faz sentido, né, dentro das possibilidades de cada um também, né. Que é isso que eu estava dizendo, né, do tipo se perguntar o que eu gosto, né, Aham. de fazer. Porque é isso, por vezes a gente tá num processo que essa pergunta É. nem aparece. Então talvez possa ser um começo, né, assim, se perguntar isso. O que gosta, o que faz sentido, né, algumas pessoas trazem muito a atividade física. E ir testando também, né, porque, por exemplo, atividade física, tem gente que fala: "Ah, faz tal atividade que é ótimo". Você vai fazer e não se Pois é. identifica. Aí não tem o menor sentido para você isso, né. Atividade física pode ser individual, pode ser coletiva, é uma coisa mais dinâmica, alguma coisa mais tranquila, mais devagar, dança, né, enfim. Mas eu acho que é difícil falar, porque é isso que você tá falando, né, tem muito a ver com o que faz sentido para cada um, assim. E o que cada um vai aí testando, né. É, Eu gosto disso hoje, mas posso não gostar pois amanhã é, isso também. também é importante, porque essas coisas são dinâmicas, né, não é dizer que funcionou hoje, Vai ser pra vai sempre. ser para sempre, né, pode ser que mude. Mas talvez o início possa ser isso, né, essa pergunta poder Poder aparecer. abrir pra se Isso, conhecer, né, poder abrir aí pra poder se conhecer. Eh, eu digo também muito para o pessoal, né, pausas, assim, no horário mesmo, né, tomar um cafezinho. Esse cafezinho ser ali 2 minutos de Sim, "oi, tudo bem" para alguém, ali conversa, rir, né, isso não vai deixar isso. de você entregar resultado, né, pelo contrário, você vai entregar Pois melhor. se tiver, né, essa possibilidade de poder tomar um café junto, Uhum. antes do trabalho, né, poder ter um momento ali, eh, social mesmo, mas que não seja já falando de trabalho, né, acho que isso ajuda. Às vezes almoçar fora do local de trabalho, Uhum. né, principalmente, assim, pensando a saúde mental, isso é uma coisa que me ajuda muitas vezes, dependendo, né, do que tem ali no dia. Poder sair um pouco da unidade, Sim, né, ter um certo respiro, olhar outras coisas, isso já volto para uma unidade diferente. sim, sim. E falando, assim, de pessoas tóxicas, né, o que que você enxerga como tóxico, né, por exemplo, um chefe tóxico? O que que a gente poderia, correlacionar a alguém que está fazendo ou agindo de forma tóxica com o outro? Quando você traz isso, o que me vem de primeiro seria uma liderança autoritária. Uhum, Me vem um pouco isso, assim, né. É alguém que grita, né, que expõe o colaborador, por vezes humilha, uhum. né, não dá lugar para o que o outro tem ali a dizer, né, para as contribuições, né, que bom, esse líder precisa da equipe, né, para o trabalho acontecer, ele não funciona sozinho, assim. Hum. Então me parece uma liderança que não inclui nada disso, assim. É, atropela tudo, é. Uhum. Atropela os processos e no outro dia eu falei aqui, as pessoas de uma forma geral, assim, não generalizando todos, mas isso tem aparecido muito, as pessoas estão muito caprichosas. Elas querem que sejam feitas à vontade delas. Isso até em processos, assim, você vê, no trabalho, dizer: "Olha,
vou te dar um ponto de melhoria que você tem que implementar na sua empresa ou implementar no seu trabalho, no seu setor. E aí isso vira obrigatoriedade, porque é de capricho meu. Ou seja, a norma não pede que seja assim, as regras da empresa não pede que seja assim, a gente não tem nenhum norte obrigatório para aquilo. Mas eu digo que tem que ser assim, Sim. né? E aí eu falei no outro dia exatamente isso. Eu falei, gente, as pessoas estão muito caprichosas. Eu tô tipo, faz isso aí, porque eu entendo que é o certo Sim. e ponto. E é isso que você tá falando, é muito importante, né? Porque você é líder, né? Ou a gente é gestão a partir de alguma direção, né? De algum norte, Uhum. né? Não é da minha cabeça, Sim, né? Ou é da política, sim, né? Da portaria, ou é nisso que a gente está se baseando, né? sim. Ou, né? Enfim, provavelmente, né? Na liderança aí que você aposta, tem algum estudo, tem alguma coisa que te norteia também, Claro, né? claro. Então não é simplesmente da nossa cabeça que a gente tira as direções de trabalho, né? Isso tem um fundamento. Então Não isso é pode muito do dia para importante. noite mudar a regra do jogo do nada. Tá, mudou por que a regra do jogo? No meio do jogo. O que aconteceu, né? Qual bomba que caiu? Sim. Qual lei mudou? O que isso desculpa, gente, bati no microfone. Isso faz, assim, diferença, Sim. porque sai ali do capricho, do privilégio, para colocar ali um critério de trabalho, que eu acho que isso faz com que o ambiente fique também mais saudável. Isso dá uma direção institucional, né? Profissional, não é pessoal, não é Sim, da minha exato, cabeça, Eloá, que acho que tem que ser dessa maneira, né? exato. E aí, Eloá, assim, a gente já levando a nossa conversa para o final, a gente estava falando, inclusive, nos bastidores, né? As questões das cotas, né? Nas empresas, né? Para PCD e etc. Eu vejo que tem muitas empresas que levam isso como um peso. Hum. Como do tipo, ai meu Deus, não vai ser uma pessoa para poder ajudar a equipe, e sim uma pessoa para dar trabalho à equipe. E aí tá o gancho com o bullying. O quanto que a gente precisa combater na empresa, né? Seja o bullying a partir de uma situação como essa que eu estou trazendo, né, de PCD, ou seja, o bullying por qualquer outra característica, né? Qualquer outra característica que entra aí na pauta social, na pauta da rádio do povo, de que fulano tá inadequado, tá esquisito, não é assim que anda, que vê. Eu lembro, falei até num episódio desses aqui, que também tá no YouTube, o quanto que o bullying sempre existiu, só não tinha nome de bullying, né? O nome de bullying é mais da atualidade, mas o quanto que na nossa época de escola, a gente já tinha diversos apelidos, por exemplo, que a gente não gostava, né? E que isso gerava consequências, Sim. né? Como que você poderia orientar as empresas, as equipes, né, os líderes, a combater o bullying no ambiente de trabalho para que possa esse ambiente se tornar mais saudável, né? Tirando ali isso. Acho que a primeira coisa é, posso dizer, acho que tem poder
Não é investir também, né, mas eu acho que tem uma primeira coisa, que é qualificação. Acho Uhum. que isso é um processo importante, né, porque a gente também precisa se qualificar e se preparar diante de algumas situações, né. Uhum. Então, poder ter momentos de formação, capacitação, qualificação para as equipes, né, Uhum. para que as equipes possam, eh eh, aprender, se formar mesmo do que é PCD, qual é a questão, Uhum. eh, porque muitas vezes é isso, né, invisibiliza a pessoa ou, né, vamos dizer, aquela pessoa fica como se fosse um café com leite, Uhum. eh, não dá um lugar de verdade, né, para que ela possa se exercer como um profissional, né, como se as pessoas não acreditassem nisso, assim. E isso adoece, né. E isso adoece também. É, isso adoece as pessoas, porque é muito ruim, né, você tá num ambiente de trabalho aonde você tá ali, aonde as pessoas não acreditam em você, aonde as pessoas te sacaneiam, te zoam, né, te expõem, né, na tua deficiência. Então, isso é um ponto, eu sempre trago na Lift, assim, isso como um ponto muito importante, mas eu vejo que a gente precisa propagar, né, não ser como cota, mas ser como profissional. É mais um profissional na equipe. E quando a gente pensa, nas limitações de cada um, todos nós temos nossas limitações, né, sejam pessoas que estão na cota de PCD, vão ter determinadas limitações, sejam nós que não estamos nessa cota, né. Agora por que que fica uma coisa de um melhor que o outro, né, e não o olhar de o que que é melhor para ele. Porque na medida que a gente olha e a gente tem uma vertente de liderança, né, humanizada, a gente escolhe pessoas para fazer determinadas coisas a partir Uhum. do potencial daquela pessoa. Sim, Então, seja ela, da cota do PCD, seja ela, hum, de cota nenhuma. sim. Mas ninguém sabe tudo, né? Então, partir desse princípio, Sim. né, de que ninguém sabe tudo e a gente pode somar num time e cada um ser mais interessante em determinado local, em determinada Sim. atividade, é você colocar todo mundo no mesmo barco, né? Sim, reconhecendo as limitações e vamos que Como vamos. é que a gente vai dando lugar para as diferenças, né? Boa. Ser diferente não quer dizer que é incapacitante. Uhum. Então, como é que a gente pode ir dando lugar para isso, assim, né? Eu acho que combater, a gente precisa combater qualquer tipo de preconceito e estigma, né? Isso não é mais possível. A gente não pode tolerar mais. É, não Né? pode ter mais lugar para Não isso. pode, né? E, e aí, se tem, porque, né, somos seres sociais, então isso tá atravessado na gente, né? Mas a gente precisa cuidar para ser menos a cada vez e cuidar dos nossos espaços, né? Então, como é que a gente inclui essa diferença, Essa diferença. né? E podendo olhar para as potências de cada um. Uhum, sim. Agora, Eloá, para a gente poder fechar, se você pudesse olhar para as pessoas que estão ouvindo a gente, o que que você diria para ela agora se ela estivesse num lugar de trabalho, eh, ruim, que ela estivesse mal, triste ou tivesse muita pressão?
que você pudesse falar de esperança para essa pessoa, para não desistir dela mesma, né, dos sonhos dela, o que você podia deixar para quem está ouvindo a gente? Para que essa pessoa busque ajuda, Uhum, busque um espaço de cuidado, uhum, porque não é fácil viver isso, né? Acho que cada um vive, né, diante também das suas condições, das suas possibilidades. Então, que essas pessoas possam, né, procurar ajuda, procurar um suporte, procurar um espaço que elas se sintam acolhidas, escutadas, né? uhum. E que possam construir alguma outra possibilidade, né? Acho que é um espaço para que possam abrir outras possibilidades com mais qualidade de vida para elas. E ela não está sozinha. E ela não tá sozinha. Tem outras saídas, né? Tem outros jeitos e podendo ter esse espaço de acolhimento, de ajuda, essa construção vai vir, né? Eu quero te agradecer muitíssimo, né? Chegamos ao final desse bate-papo e quero te agradecer por você ter vindo. Muito obrigada por ter contribuído com a gente. Como eu já te disse, a casa é sua. Gente, eu vou botar o contato dela aqui de novo, né? Porque é muito importante. É um tema que a gente precisa dar lugar e vocês precisam chegar. Então, seja procurando lá, seja procurando outro lugar, outro dispositivo, outro psicólogo, Sim. mas procurem ajuda, né? Não fiquem sozinhos, né? A coisa tem jeito, né? Tem saída. Então, Ou até outros caminhos que tragam algum bem-estar para essas pessoas sim, também. sim, sim. Obrigada, amiga. E eu Obrigada que por ter vindo. agradeço, tá? Uhum. O convite, a insistência. Foi ótimo. Vem daí, porque tu que vai engravidar daqui a pouco. E tá de verde, né? Dizem que quando tá de verde. Meu Deus. Olha lá, a produção já tá até comemorando. Torcida, A gente tá todo mundo aqui, ó, com os dedinhos já quase assim. Gente, mas olha, brincadeiras à parte, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, porque a gente só assim consegue fazer uma rede maior de temas interessantes, de ajuda, de cuidado e de qualificação. Porque aqui você encontra isso. Olha, um beijo e até o próximo episódio.